Bom dia, amados. Que alegria, mais um domingo em que podemos estar na presença de Deus, né, compartilhando um pouco da sua palavra, para que a gente possa crescer, para que a gente possa viver mais dentro daquilo que o Senhor espera da nossa vida e nos coloca como desígnio para o nosso caminhar, para o nosso viver de forma abençoada, de forma edificante, de forma a glorificar o nome dele mesmo, que é o nosso Criador, né? E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra lá no livro de Esdras, né? Livro de Esdras, lá no Antigo Testamento, né? E diz assim, capítulo 7 de Esdras, a partir do verso 1 até o verso 10, né? Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, de Uquias, de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Olha só, meus queridos, que interessante esse texto, né? Olhar um pouquinho para a pessoa de Esdras aqui e aprender um pouquinho sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio caminhar, né? Mas o que é importante entendermos do texto? Né? A nação de Israel ela tinha sido levada, né, em cativeiro, né? Tinha sido escravizada, levada no exílio, né? Seu local, seu posto, né, seu ponto de adoração, seu templo tinha sido destruído, né, os muros de Jerusalém que guardavam, que protegiam o povo, tinha sido destruído, né, ou seja, a nação tinha sido devastada quando seus inimigos os levaram cativos, né, os levaram aprisionados, os levaram realmente escravizados. Então, a nação de Israel vivia um período que a identidade dela tinha sido abalada. Porque imagina só, né? Os muros significavam segurança, né? E o templo significava exatamente aquela caminhada com Deus, aquela presença de Deus no meio do povo, aquele andar de comunhão, né, de Deus com o povo, né? Então, tudo que era especial ali, profundo, tinha sido destruído ali naquele contexto, né, de escravidão, né, em que o povo é levado cativo, é exilado do sua habitação, do seu lugar realmente de vida como povo do Senhor, né? E muitos anos depois de cativos, muitos anos depois de aprisionados, Deus, né, move na história, né, e faz com que aqueles reis, né, que governavam, né, que homens que governavam naquele tempo pudessem o quê? Ser usados por Deus para permitir que o seu povo retornasse, né, para a sua terra, para a sua nação, para reconstruir, né, aquilo que tinha sido destruído, aquilo que tinha sido perdido, aquela identidade que tinha sido ferida. Né? E a primeira coisa que eles vão reconstruir, né, é o templo. Né? Porque é exatamente essa ideia de resgatar, né, aquela comunhão, aquela intimidade com Deus, resgatar aquilo que era primordial, a adoração, o serviço ao grande Senhor Criador, ao Deus daquele povo. Então, num processo ali, não muito simples, não muito fácil, mas o templo é reconstruído, né? Não numa etapa simples de cara, né? Mas em mais de uma etapa, 2, até mesmo quase 3 etapas aí, a reconstrução é feita, né? E o templo é dedicado e eles adoram o Senhor naquela questão, né? Mas alguns anos depois do templo reconstruído ali, Esdras, né, é enviado também de volta para sua nação, de volta para Jerusalém, ali de volta, né, para junto, né, do povo de Israel, Esdras e muitos outros homens do povo de Deus
são enviados de volta junto com ele. E o texto bíblico fala que Esdras, ele era um escriba, ele era alguém que conhecia a lei de Moisés, né? Era alguém que conhecia aquela lei que Deus havia dado para Moisés. Se a gente lembrar um pouquinho da história, né? Deus na sua relação com o povo, Deus faz uma aliança com o seu povo, e nessa aliança Deus promete abençoar, Deus promete cuidar, mas Deus dá leis, né? Deus dá mandamentos, dá caminhos para que o povo ande em obediência a ele e seja abençoado na sua trajetória e na sua caminhada. E como o texto diz, né, aqui, ele era, o verso 6, né, fala assim, Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, ele conhecia muito a lei do Senhor, né, essa lei que o Senhor tinha colocado e ensinado. Então, olha só que é interessante pensar nisso, né? Às vezes a gente ignora essa preciosidade, né, que é a palavra de Deus para a nossa vida. Mas o texto fala que Esdras era alguém cuja mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor abençoava o seu caminho. O texto bíblico fala que ele pediu tudo para o rei, né? Tudo que ele queria, e foi concedido porque a mão de Deus estava com ele. Né? E quando ele chega lá, o texto bíblico fala também que a mão do Senhor estava com ele, né? Que ele chegou tranquilo lá de novo, de volta, né? Ele chegou em Jerusalém e a boa mão do Senhor estava dirigindo e cuidando da vida dele. É interessante pensar nisso, né? Porque a boa mão do Senhor estava com aquele homem, um homem conhecedor da palavra, que conhecia muito a palavra de Deus, pôde experimentar na sua própria vida esse cuidar de Deus com ele também, a mão do Senhor abençoando e dirigindo. Mas o que eu queria pensar sobre a palavra de Deus, né, à luz de Esdras? Havia algo interessante na maneira com que Esdras se relacionava com a palavra de Deus, se relacionava com a lei de Deus. Né? Havia algumas atitudes, né, do coração de Esdras que deve estar presente na nossa vida. Porque, entenda uma coisa, não é só conhecer, né? A palavra de Deus, ela não é uma coisa só para ser conhecida, né? Como se fosse um livro, um mero livro, né? Como se fosse uma coisa simplesmente assim, para encher a nossa mente, né? Ou para tornar a gente versado em alguma questão. Né? A palavra de Deus não é algo para ser conhecida simplesmente, né? Para a gente dizer que é mais intelectual nas escrituras do que o outro. Né? Ele tinha um grande conhecimento da lei, ele tinha um grande conhecimento da palavra de Deus, mas a relação dele com a palavra é que fazia diferença. Né? Como ele encarava as escrituras, as atitudes, né, da vida dele em relação à palavra que de fato tinham valor para a caminhada dele. E são essas atitudes que devem envolver o nosso coração também. São atitudes que não simplesmente, olha, porque a gente fala muito da ideia, né, de conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque conhecer a palavra de Deus é conhecer o Senhor. Né? Conhecer o Senhor é conhecer sua vontade, é extremamente importante. Mas não pode ser uma coisa simplesmente intelectual. Eu só quero saber por saber. Não pode ser uma coisa só da curiosidade. Do que trata isso? Porque tem muita gente que acha a escritura curiosa, né? Não, mas a gente precisa ter uma relação com as Escrituras, uma relação com a Palavra de Deus que faça diferença na nossa vida. E tem 3 atitudes aqui que a gente olha de Esdras, mas 3 atitudes que faziam parte da vida dele, do coração dele em relação à Palavra de Deus, que devem fazer parte da minha vida e da sua vida também. Né, que vão de fato tornar o nosso caminho um caminho mais agradável a Deus e ao mesmo tempo vai permitir que a gente colha mais frutos, mais bênçãos. Nós vamos perceber mais coisas do Senhor na nossa vida, na nossa jornada, se tivermos esse tipo de relação com a palavra, esse tipo de relação com as Escrituras. Né? Não é simplesmente, né? Às vezes as pessoas gostam muito dessa ideia, né? de terem uma revelação, de terem um insight, né? De terem um pensamento positivo em relação às questões da vida, mas a grande verdade, meus queridos, que deve dirigir a nossa vida é aquilo que o Senhor nos revelou na sua palavra. E a partir dela nós sermos direcionados num caminho de bênção e num caminho que seja agradável a Deus.
Por isso que as Escrituras existem para nós. Elas nos apontam o caminho da fé, da verdade, da vida. E ela nos aproxima de Deus e ela traz grandes maravilhas na nossa vida, na nossa caminhada. E Esdras era alguém que tinha isso na vida dele, né? Como eu disse, o texto bíblico aqui, esse trechinho, por 2 vezes cita ali que a boa mão de Deus estava com ele, né? Porque ele era um homem de Deus. E uma coisa que marcava, que o identificava por isso, era exatamente essa relação com a palavra. Quais atitudes, então, Esdras tinha em relação à palavra que devem fazer parte da nossa vida? Né? Primeiro, olha só, pois Esdras, verso 10, tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Né? Uma outra tradução vai falar assim, que ele dispôs no coração, né? Ele tinha um propósito. Né? Ele colocou um propósito no coração dele, ele se dispôs no seu coração, né, em conhecer, né, em dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Ou seja, ele era alguém que tinha desejo, vontade e dedicação na busca pelo conhecimento de Deus, na busca pelo conhecimento e entendimento daquilo que Deus é, daquilo que Deus revelou, ser por sua Escritura e dedicar-se a conhecer a vontade de Deus revelada a nós pelas Escrituras. Ou seja, Esdras era alguém dedicado a buscar o Senhor. Então, a primeira atitude que tinha no coração dele era essa atitude de busca, de dedicação, de interesse pelas Escrituras, pela palavra de Deus, pelo entendimento de Deus, pelo conhecimento de Deus. Primeira coisa que movia o coração de Esdras era isso, né? Na relação dele com a palavra de Deus, com a lei do Senhor, ele queria entendê-la, ele queria aprendê-la, ele queria conhecê-la e ele se dedicava a isso. Se dedicava a isso. E talvez você pense no seu coração, nossa, mas aprender as Escrituras é tão difícil. A Bíblia parece que não é um livro tão fácil da gente compreender. Tem umas palavras, às vezes, meio antigas no nosso vocabulário. Queridos, tem dicionário, tem comentários bíblicos para ajudar, tem Bíblias em traduções diferentes, com linguagens mais simples, né, que você possa compreender melhor e comparar uma com a outra. Mas a grande questão é que às vezes nós somos amedrontados, assustados, ou na verdade, né, nós somos desanimados mesmo, sem muito interesse. A gente gostaria que exatamente que as Escrituras às vezes caíssem na nossa mente e coração, né? Deus invadisse a nossa mente e coração e colocasse tudo de uma vez só, sem que a gente precisasse se dedicar. Mas esse é o grande desafio, nós precisamos buscar. Se a gente quer conhecer o Senhor, se a gente quer viver mais perto do Senhor, se a gente quer aprender mais sobre Ele, se a gente quer entender mais o sentido da nossa vida, né, de um Deus, por que Deus nos criou, nos colocou aqui, se a gente quer compreender realmente aquilo que faz sentido, que é importante, que é prioridade para nós temos que nos dedicar a conhecer as Escrituras, a aprender mais dela. Né? E é claro que você não precisa sonhar e pensar em ser um mestre da lei também, é um grande conhecedor, né? Que você domine e saiba todas as coisas. Porque às vezes a gente olha e gera uma expectativa imensa, né? Eu preciso conhecer tudo. Eu diria para você o seguinte, olha, comece a conhecer aos poucos o Senhor, comece a conhecer aos poucos as Escrituras. Mas dedique-se a buscar, né? Às vezes você olha assim para as Escrituras, né? Vários livros, né? 66 livros para ensinar, né? Para falar. E aí você fala, nossa, é muita coisa para aprender. Você olha, nossa, quantas páginas tem, né? E você às vezes desanima um pouco, mas eu quero dizer para você, olha, aproximar-se de Deus, né? Perceber a mão de Deus, o cuidado de Deus, a bênção de Deus, o propósito de Deus para nós. Entender tudo isso envolve a gente buscar o Senhor, dedicar-se a entender, né, a palavra de Deus na nossa vida. Então esse é um desafio para mim e para você, é um desafio para nós sempre, né? Eu no meu ministério, eu como pastor, tenho estudado, tenho aprendido e às vezes me sinto tão ainda aquém, né, do que eu gostaria de saber, ou até mesmo do que eu deveria saber sobre as Escrituras, né? E às vezes a gente até tende a desanimar, né? Porque a gente gostaria de saber mais e não sabe, mas sabe qual que é o grande desafio para nós? É dedicação, amados. Então se dedique, né? Na sua vida, na sua caminhada, na sua simplicidade, né? Dedique-se a aprender.
né? E comece por pouco, né? Às vezes não dá para aprender tudo de uma vez, começa devagar, não tem problema. Né? Escolhe um livro da Bíblia, começa a lê-lo, estudá-lo, né? Comece. Muita gente tem dúvida, começar a estudar por onde, né? Lá no início de Gênesis, posso começar o Novo Testamento, posso começar pelos Salmos, né? Olha só, meus queridos, toda a Escritura tem o que nos ensinar, né? Mas se você é novo aí na fé, é novo na caminhada, ou alguém simpatizante, eu poderia sugerir para você que você lesse, né, alguns dos evangelhos, né? Quem sabe o Evangelho de João, quem sabe o Evangelho de Marcos, né? Vai te aproximar um pouquinho da centralidade, né, do Evangelho que é Jesus. Né? Mas a grande verdade é que toda a Escritura tem a nos ensinar. Então, dedique-se, leia, né? Leia. Se você não consegue ter aprender tudo, né, num tempo mais curto, aprenda devagar, né? Porque há muito que aprender das Escrituras, por mais que a gente leia, estude, ainda há muito que se aprender. Então, vá. O que não pode é não ter dedicação. O que não pode é não ter disposição, é não ter busca. Busque a palavra do Senhor na sua vida. Dedique-se em aprender a palavra do Senhor na sua vida, assim como Esdras tinha na vida dele essa dedicação, essa busca pela palavra. Então, dedique-se a isso. Busque a palavra de Deus. Mas uma segunda atitude do coração de Esdras, interessante para nós, né? Porque o texto, verso 10, fala assim, né? Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Praticá-la. É muito interessante isso, né? Porque é aquilo que dissemos antes, conhecer só a palavra de Deus sem propósito vai deixar a gente só intelectualmente, né? Um conhecedor vai mexer só com o intelecto, que é importante na fé, que é imprescindível na fé, o intelecto sim, né? Porque entender é importante, saber no que cremos, compreender o que cremos, mas só saber, né? Sem viver a palavra, perde valor, né? E é isso que acontece com muita gente nos bancos das igrejas, né? Acontece com muita gente dentro das suas casas ouvindo os inúmeros vídeos, né, que tratam da palavra de Deus. Elas ouvem, elas aprendem, elas entendem, né? Elas até sentem um certo desafio às vezes, mas não levam para a prática, não caminham, não vivem aquilo. Né? E Esdras ensina a gente muito claro, né? Ele tinha, né, no seu coração, na sua vida, né, decidido dedicar-se a entender, né, a estudar a lei do Senhor, mas também a praticá-la, ou seja, tudo aquilo que ele estava vivendo, tudo aquilo que ele estava aprendendo, né, tudo aquilo que ele estava enxergando nas Escrituras era algo que ele trazia para a vida dele. Né? Por isso que é interessante, quando a gente vai, Paulo escreve a Timóteo, fala que toda Escritura é inspirada por Deus e ela é útil, ou seja, toda Escritura é útil. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, de maneira a tornar o homem de Deus o quê? Perfeito, maduro e perfeitamente habilitado para a boa obra, ou seja, para servir Deus. Então a palavra de Deus toda ela é útil para edificar nossa vida, para ensinar, corrigir, para nos treinar numa caminhada que glorifique a Deus, nos tornando o que? Mais parecidos com Jesus e nos habilitando cada vez mais para servir Deus na vida. Então, se a gente não trouxer essa escritura para a prática, se ela não for útil na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não vai experimentar essa transformação que ela faz na nossa vida, na nossa jornada. Por isso tem muita gente que passa anos na igreja e não cresce nada, não muda nada. Né? Anos na igreja e não se sente mais perto de Deus. Anos na igreja e não percebe a sua vida sendo transformada. Ela olha para o lado, para quem está longe de Deus e a vida parece que é igual. Né? São os mesmos objetivos, a mesma busca, os mesmos sentimentos, né? O mesmo discurso, a mesma fala, a mesma maneira de pensar que alguém que está longe de Deus. Por quê? Porque a palavra não faz diferença, ela não pratica, ela não vivencia isso. Então o segundo aspecto é esse, né? Tiago, quando escreve a palavra de Deus, né, fala que a gente não pode ser um ouvinte negligente, né? Ou seja, aquele que ouve só e não toma partido naquilo que ouviu e aprendeu. Mas a Bíblia fala, Tiago diz, temos que ser o quê? Operoso, praticante, né? Ou seja, aquilo que ouvimos da palavra, aquilo que aprendemos da palavra, aquilo que nos dedicamos a aprender da palavra, nós temos que trazer para a vida e torná-la parte da nossa vida, parte da nossa caminhada, parte do nosso dia a dia, nas nossas inúmeras relações, né, com o mundo, com as pessoas, com todas as questões da vida.
vida prática com a palavra. Então, traga a palavra de Deus para o seu caminhar, para a sua forma de pensar, de falar, de interagir com as pessoas, de julgar as coisas que o mundo ensina, que a TV ensina, né, que as pessoas passam, que os amigos trazem, a julgar as coisas que estão acontecendo ao seu redor à luz das Escrituras, a julgar a sua própria vida, a sua própria escolha, seus próprios sentimentos e pensamentos à luz das Escrituras. Começar a trazer isso para uma vida prática, para confrontar até mesmo nosso próprio coração, o seu próprio coração todos os dias. Porque é isso que é interessante das Escrituras para nós. Né? Quando a gente conhece a palavra de Deus, mas não pratica, não vivencia ela, há uma desconexão, há um gap, há um vazio, né? Que continua mesmo tendo conhecimento da palavra, nos afastando de Deus. Então não é só quem não conhece a palavra que está longe de Deus. Muita gente conhece, mas também está longe. Por quê? Porque não traz isso para a vida prática. Então é importante, extremamente essencial, necessário que tenha-se uma vida em que a palavra se torne parte do dia a dia, do caminhar. Então traga a palavra para o seu caminhar todos os dias. Pratique, né? Aplique isso na sua vida. Aplique isso no seu dia a dia, na maneira de falar com os outros, né? Falar com humildade, como a palavra de Deus ensina, falar com respeito, como a palavra de Deus ensina, falar com brandura, como a palavra de Deus ensina, né? Dentro do casamento, nas relações com os filhos, com o vizinho, né? Com os patrão, com o chefe, com o subordinado, nas diversas relações, saber falar. Falar o que edifica, como Paulo diz em Efésios, né? Ou seja, a gente começar a trazer a palavra de Deus para fazer parte da nossa vida prática, né? Nas nossas, com relação aos nossos pensamentos, aquilo que está amontoando a nossa mente, que gera ansiedade, gera medo, gera preocupação, né? Quando a gente vai para as Escrituras, está falando assim, olha, pense em tudo que é verdadeiro, né? Tudo que é santo, tudo que é puro, que tudo que tem virtude, onde há louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento, está lá em Filipenses capítulo 4, ou seja, começa a trazer a palavra de Deus para a mente, né? Ao invés de a gente pensar uma bobeira, ao invés de pensar um temor, trazer a palavra de Deus que fala de um Deus que nos ama, fala de um Deus que é nosso pastor, que é nosso Senhor, que nos ajuda na caminhada. Então trazer isso para a vida prática, para o caminhar, né? Na hora do medo, buscar exatamente a verdade sobre Deus para o coração. Né? Quando surgirem os diversos debates, né? Sobre política, né? Sobre sexualidade, né? Sobre gênero de forma mais específica, quando surgirem diversos assuntos sobre, né? Sobre relacionamentos de intimidade dentro e fora do casamento, quando surgirem diversas questões sobre ética, começa a julgar à luz das Escrituras. Se você conhecer e trazer para a vida prática, julgar, vai moldar sua forma de pensar e vai moldar sua forma de agir. Você vai viver a partir dela, praticá-la. E é isso que Esdras tinha na vida dele. Então, olha só, ele dedicava-se à lei do Senhor, a conhecê-la. Ele buscava a lei do Senhor, ele dedicava no entendimento, na vida, estudá-la. Mas também ele praticava ela na vida. Ele experimentava essas escrituras no seu coração, no seu modo de viver, de pensar, de sentir, de falar, de agir, né? Tudo. Ele experimentava isso. Mas tinha uma terceira coisa importante que Esdras nos ensina na relação dele com as escrituras. É que ele também se preocupava em compartilhar com os outros, né? Ele fala assim, olha só, Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ou seja, Esdras não só conhecia, não só vivia, mas ele também o quê? Passava isso ao outro. Ele transferia isso ao outro. Ele multiplicava isso na caminhada dele. E esse é o grande desafio. O chamado de Deus para nós no cristianismo, na vida com Ele, é que a gente viva para nós. Viva o Senhor com intensidade, viva a palavra, né? Que a gente aprenda e viva, mas também que a gente compartilhe. E há inúmeras formas de compartilhar, né? Aqui, como o texto fala, Esdras ensinava, ou seja, nós podemos ensinar o caminho,
né, das Escrituras, aquilo que aprendemos, aquilo que somos orientados, exortados, né, aquilo que somos realmente levados pelo Senhor a viver e a pensar, nós podemos ensiná-la. Mas nós também podemos o quê? No momento das aflições, de lutas, de dificuldade das pessoas, trazer o que? Esperança. Através das Escrituras, aconselhando, mostrando o caminho, trazendo o que? Palavras de Deus que realmente confrontem, mas ensinem, mas tragam o que? Esperança para o coração das pessoas. Então, compartilhar isso, né? Compartilhar de forma muito específica aquele evangelho transformador, né? Que fala o que? Da vida e obra de Cristo. Né? Um Jesus que veio para salvar o perdido, o pecador, entregou sua vida na cruz, morreu a morte de nós, pecadores, né? Morreu no nosso lugar, mas não ficou morto, ressuscitou e está junto do Pai preparando morada para os filhos de Deus hoje, né? Intercedendo por nós. Ensinar esse evangelho para as pessoas que é a esperança máxima da vida de alguém. É Cristo. Então, olha só, compartilhar essas coisas todas nós devemos ter no coração. Não é guardar para a gente, não é viver para a gente, não é esquecer do próximo. Porque do mesmo jeito que a palavra de Deus é algo que traz edificação para a nossa vida, ela edifica o outro também. Do mesmo jeito que ela traz transformação para nós, ela transforma o outro também. E o nosso compromisso com a palavra, de todo nosso coração, deve ser essa. Eu quero compartilhar essa verdade que é tão abençoadora para a minha vida, compartilhar com o outro. 3 atitudes, meus queridos, que devem fazer parte da nossa relação com as Escrituras. Buscar, né, ou dedicar-se a aprender a palavra, vivê-la, praticá-la, experimentá-la na nossa vida, mas também compartilhar, ensinar, passar uma geração para outra, para os filhos, né? De um povo para o outro nas relações transculturais, né? Pensar nos vizinhos, nos amigos, né? Nas pessoas que a gente convive. Porque se as palavras de Deus, fala de Deus, ensina o caminho de Deus e a bênção para a nossa vida, é isso que a gente tem que compartilhar com os outros também. São 3 atitudes. Guarde no seu coração, viva a partir delas. E que Deus o abençoe, o dirija, que Deus te dê um domingo abençoado, mas desde já que Deus te dê um caminho abençoado, uma vida abençoada no seu lar, com a sua família também. Quero orar por você. Pai de amor, derrama graça sobre todos esses que me ouvem, que o teu amor, que a tua bondade esteja sobre a vida de cada um, Pai, sobre cada coração, sobre cada lar. Que o Senhor edifique cada vida, Pai, à luz da sua palavra. Que o Senhor abra a mente e o coração. Que o Senhor dê disposição para aprender, para buscar. Que o Senhor dê força para viver. Ó Pai, que o Senhor também dê disposição, ousadia para ensinar, compartilhar, dividir tudo isso que o Senhor tem nos dado, Pai. Perdoa os nossos pecados, purifica a nossa vida, nos abençoe, nos guia no teu caminho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, compartilhe o vídeo, que a bondade do Senhor esteja sobre vocês.